Boa tarde! Iniciando mais uma live nesse domingão. Conversaremos um pouco sobre esses sinais de baixa ingesta na primeira semana de vida do bebê. É um grande alerta, tá? Todas essas lives e essas temáticas que eu venho trazendo por aqui, elas são fruto, muitas vezes, dos atendimentos que eu realizei e que trazem realmente aprendizados, não só para os pacientes que vivenciaram isso, né, junto do acompanhamento comigo, como eu acredito que são informações que devem chegar para mais pessoas, né? Então, essa temática de hoje, né, baixa ingesta do bebê na primeira semana de vida, foi algo forte essa semana, né? Eu tive alguns acompanhamentos essa semana e que trouxeram alguns alertas, alguns sinais de alerta que a família precisa estar ciente, né, entender um pouco sobre eles, para que possa tomar providências junto com a equipe que acompanha, né, entendendo realmente os sinais de baixa ingesta. Ou também se tranquilizando quando esses sinais eles não existem, a gente precisa insistir um pouco mais, esperar as coisas acontecerem, né, que isso é muito interessante, tá? Eu sempre costumo dizer que a primeira semana de vida do bebê, ela é extremamente desafiadora para a família. Quando a gente é marinheiro de primeira viagem, a gente não tem a real noção de como essa fala ela é verdadeira. O bebê, quando ele vai chegando, né, naquela casa, naquela família, ele traz consigo muitas demandas. Demandas da própria família, demandas da mulher recém-parida, né, demandas em relação aos cuidados médicos, tanto com a mulher como com o bebê, vacinas, exames, testes, né, e às vezes a rotina fica um pouco atribulada nessa primeira semana. Na verdade, a gente não tem rotina nessa primeira semana. E é muito interessante trazer isso justamente para a gente ficar atento a alguns sinais de alerta. Conversar com a família, que é rede de apoio, porque muitas vezes não é a mãe que faz a troca de fralda do bebê, por exemplo, e que possa não estar percebendo alguns sinais de alerta, certo? Algumas famílias têm dificuldade de ter uma consulta com a pediatra na primeira semana de vida, então a gente também precisa identificar ainda em casa alguns sinais para entender se é necessário alguma intervenção, algum retorno à maternidade, né, quando se faz necessário. Então esse momento aqui é para isso, é para a gente identificar alguns desses fatores, tá? E aí eu sempre começo esse momento sobre primeira semana, explicando que essa mulher ela vai iniciar a sua produção láctea ainda no período gestacional, né, com o início da liberação de colostro. Muitas vezes esse colostro ele pode não ser perceptível, né, na expressão, a mulher expressa a mama e não vê nada, ou ainda vê gotinhas, e tá tudo bem, esse é o normal, tá? E é esse colostro mesmo que vai alimentar o bebê naquelas primeiras 24, 48 horas. E é interessante que a mulher entenda isso, porque naquele comecinho pode frustrar a mulher perceber que o bebê está mamando pouco ou que o bebê realmente esteja requisitando mais vezes o peito, tá? O fato é que o bebê, ele nasce com reservas, né? Pensando num cenário onde o bebê está nascendo a termo, tem mais de 3 quilos, né? Não tem fatores de risco para baixa reserva, certo? É um bebê que nasce com reservas e ele vai utilizar, sim, dessas reservas naquela fase que é fase de aprendizado, para a mãe e para o bebê. Ambos estão aprendendo, né? Então, a mãe está aprendendo a colocar o bebê no peito, o peito da mulher está se preparando para a produção realmente da quantidade láctea que aquele bebê precisa. Enquanto isso, o bebê também está aprendendo a mamar no peito da mãe. O bebê nasce sabendo sugar, mas a forma de sugar, como sugar para retirar o leite, né, estar ali envolvido naquela demanda agora, que ele tinha tudo, né, através da placenta, do cordão umbilical, agora ele não tem mais, ele precisa correr atrás agora desses volumes, certo? Então, nessas primeiras 24, 48 horas, é esperado sim que esse bebê, ele vai sim fazer uma baixa ingesta, né? Ninguém imagina que esse bebê nas primeiras horas de vida vai estar ali, né, tendo uma grande ingesta. Inclusive a capacidade gástrica do bebê no primeiro e no segundo dia ainda é muito pequena, né? Alguns estudos mostram que é em torno de 5 a 7 ml. Então uma quantidade
Tô até com a seringuinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês o que seria, né? Tá? Então, 5 ml seria uma quantidadezinha aqui, ó, de leite, tá? Então, é interessante que a gente entenda que, de fato, a ingesta é pouca, mas é o que o bebê precisa naquele momento, tá? Então, ele vai se utilizar das reservas que ele tem da fase intraútero ainda, nesses primeiros dias. E a sensação de fome que esse bebê vai começar a sentir nessas primeiras horas, ela é importantíssima para o bebê começar a requisitar o peito. E a partir do momento que esse bebê ele começa a requisitar o peito da mulher também está nessa fase de estímulos e de alterações hormonais que vão levar à descida de leite de fato, tá bom? Então, é interessante a gente entender, né, que esse começo vai ser colostro mesmo, não vai ser um volume intenso de leite, tá? Que um bebê nasce com reservas e que, diante desse cenário, é comum que todo bebê tenha perda de peso na primeira semana de vida, tá? É uma fase de ajustes no processo de amamentação, mãe ainda chegando a uma produção de leite maior, bebê aprendendo a mamar, e é interessante a gente entender que o bebê vai perder peso, tá? Só que a gente também precisa ver essa perda de peso como sinais de normalidade, né, do que é fisiológico e aquilo que é sinal de alerta. Então, a gente geralmente fala que o bebê ele pode perder até 10% do peso corporal na primeira semana de vida, certo? Só que aí tem esses vieses em relação a essa informação e o alerta que a gente precisa dar em determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, um bebê que perde 8% do peso corporal em 48 horas, ou seja, ainda naquela fase hospitalar, é muito. Então, já é um bebê que a gente precisa ter uma atenção. Não é que vai precisar necessariamente do complemento, né, de fórmula infantil, mas é aquele bebê que a gente vai ligar o alerta e vai conversar a equipe ali, tentar ajustar melhor essa mamada, identificar o que é que a gente pode melhorar para que essa perda de peso não continue no mesmo ritmo, tá? Porque imagina, a gente espera que o bebê possa perder 10% do peso na primeira semana, mas ele ali em 24, 48 horas perdeu 8%, ele já perdeu muito. Então, merece sim esse alerta, tá? Então, por isso que muitas vezes esse bebê que naquelas primeiras horas de vida, ele tem uma perda de peso muito intensa, a gente precisa sim de uma intervenção, tá bom? Então, às vezes essa intervenção vai ser uma melhora da mamada, às vezes a intervenção vai ser um pouco de retirada de colostro e começar a oferecer esse colostro de uma forma mais facilitada para esse bebê, né? Muitas vezes através de um copinho, de uma colher, ou ainda a necessidade de complemento, tá? Então, essa condução vai depender muito de cada caso, mas é importante sim a gente não relativizar também demais essa perda de peso. Existe uma perda de peso que é considerada fisiológica do bebê na primeira semana de vida, mas não é qualquer perda de peso que ela é fisiológica. Então, a gente precisa ter essa atenção, tá? E aí, uma das perguntas que eu coloquei no grupo, né, do WhatsApp, das mães que estão acompanhando esse movimento das lives, que são preparatórios para o nosso webinário que vai ter quinta-feira, a gente conversou um pouquinho também sobre mecônio, né? Então, o que é o mecônio? O mecônio, ele é a eliminação que o bebê faz, né, o cocôzinho que o bebê faz nos primeiros dias de vida. E ele tem uma característica diferente, né? Ele é um cocô preto, né? Tem uma característica de petróleo, pegajoso. E é importante relatar que ele não é fruto de uma ingesta de colostro ainda. Ele é fruto de todo aquele líquido amniótico, de toda aquela ingesta que o bebê fez, ainda na fase intraútero. E esse cocô, ele deve ser eliminado nos primeiros dias de vida. Geralmente nos primeiros 3 a 4 dias de vida. Certo? Então, um grande sinal de alerta para a equipe que está acompanhando mãe e bebê nessa fase aí da amamentação é quando esse bebê chega, por exemplo, com uma semaninha de vida e ele ainda tem mecônio sendo eliminado. Isso quer dizer para a gente, sim, uma baixa ingesta, porque aquele bebê, muitas vezes, ele ainda está eliminando mecônio porque ele está consumindo pouco leite materno, tá? Então, liga-se sim o alerta numa situação como essa e a gente precisa urgentemente aumentar a ingesta desse bebê. Inclusive, foi esse um dos casos do meu acompanhamento nessa semana. Foi de um bebezinho que eu cheguei na casa no 7º dia e a eliminação ainda era mecônio. Então, teve esse alerta para toda a equipe
né? Eu, a pediatra que estava acompanhando, e aí a gente chegou ao consenso que a gente precisava sim extrair leite materno, que a mãe já tinha uma quantidade legal no peito, para a gente aumentar a ingesta desse bebê, certo? Então, ficar muito atento às eliminações do bebê nessa primeira semana de vida, tá? Porque às vezes a gente também vê informações na internet ou no Google, né? Procura saber informações em sites aleatórios. E a gente vê que é comum um bebê que mama só no peito exclusivamente ficar dias sem fazer cocô, tá? Mas essa informação, ela não serve na primeira semana de vida. Primeira semana de vida, a gente tem um cenário ideal ali que é cocô todos os dias. Tentar fazer com que esse bebê faça uma eliminação frequente, tá? Isso é extremamente importante. E por que que cocô, né, o mecônio, ele não deve estar no 7º dia, tá? Porque em paralelo ao que está acontecendo com o bebê em relação à sua ingesta na primeira semana de vida, no corpo da mulher, entre o 3º e o 5º dia, essa mulher vai estar passando por um processo que a gente chama de apojadura, que é a descida, de fato, de leite no peito dessa mulher acontecendo. Então, um bebê que está com mecônio no 7º dia de vida, a gente pode interpretar que ou essa mulher ainda não passou pela apojadura, né? Essa apojadura ela está atrasada, a quantidade de leite não está aumentando no peito da mulher, ou ainda o bebê não está conseguindo extrair esse leite do peito de forma efetiva, tá? Então, a apojadura ela não vai acontecer logo nos primeiros dias. Lembra que eu falei anteriormente? O bebê, ele vai sim fazer consumo de colostro nas primeiras 48 horas, tá? Em seguida, esse leite ele vai aumentando a sua quantidade e vai acontecendo esse processo de apojadura. Então, a apojadura ela não começa assim que o bebê nasce. Esse processo de apojadura ele é um pouco lento no começo e ele vem de forma mais evidente entre o 3º e o 5º dia de vida, tá? Então, é interessante a gente entender que a mulher precisa chegar nessa etapa e a gente precisa ter paciência para essa mulher chegar nessa fase. E que paciência é essa? Deixar a natureza agir, tá? O bebê chorou, colocar o bebê no peito. Livre demanda. Respeitar essa livre demanda, acompanhar esse bebê e essa mulher nas suas demandas, mas entendendo que, de fato, a mulher não vai ter grandes volumes de leite ali nas primeiras horas de vida do bebê. Isso vai acontecendo de forma gradativa, principalmente nesse processo da apojadura, que vai acontecer ali ao final, né, no meio para o final da primeira semana de vida, tá? Mas que já justifica que esse bebê ele não tenha mais mecônio no 7º dia de vida. Então, uma mulher que está passando por uma apojadura ali entre o 3º e o 5º dia de vida, ao 7º dia, esse bebê ele já está fazendo um cocôzinho mais amarelado, fruto da ingesta desse leite materno que esse bebê começou a consumir, tá bom? Então, a gente realmente espera que o mecônio seja eliminado nos primeiros 3 a 4 dias de vida, tá bom? Então, só reforçando, o que é que a gente tem que fazer nessa fase de apojadura, né? Porque em algumas situações, a baixa ingesta do bebê é justamente pela dificuldade da família de manejar a apojadura. Então, às vezes acontece da mulher estar com leite no peito, esse leite já ter evoluído a quantidade, o volume, mas em contrapartida essa mulher não está conseguindo colocar o bebê no peito para mamar, tá? Então, é interessante orientar essa mulher como driblar essa fase da apojadura, né? Como passar por ela, porque é um processo transitório, né? O peito fica muito duro, túrgido, que a gente fala, quente, certo? E essa mulher precisa aprender a massagear essa mama, preparar essa mama antes do bebê mamar, ou seja, a gente meio que está facilitando a mamada para o bebê. Porque se o bebê precisa abocanhar uma mama que está muito túrgida, muito dura, muitas vezes ele não vai ter a força necessária para fazer a extração. Ele vai cansar antes, de fato, de se alimentar. E por isso que a gente sugere e orienta que essa mulher prepare o peito antes da mamada, tá bom? E aí, depois de preparar a mama, o bebê mamar, em seguida, a sugestão é que a mulher faça em alguns momentos do dia compressas frias, tá? Para diminuir a questão do edema, que é muito comum nessa fase da apojadura. Então, essas são orientações preciosas que essa mulher precisa saber ainda antes do parto, tá? Porque ali naquele processo da primeira semana é tudo muito confuso, tem muita informação, tem muita coisa para aquela família lidar, e por isso são informações que a gente deve dar para essa mulher ainda no pré-natal, tá certo?
E aí eu gostaria de também sugerir para vocês um outro sinal de baixa ingesta, que foi muito comum essa semana, né? Como eu falei para vocês, eu estava acompanhando 3 pacientes com baixa ingesta. E além dessa questão da característica do mecônio ali muito presente ainda com uma semaninha de vida, a gente tem a presença do que a gente chama de cristais de urato, tá? No xixi do bebê. Então, muitas vezes a família se assusta, abre a fraldinha do bebê para fazer a troca e vê que aquele xixi, ele tem raios vermelhos, né? Que são esses cristais de urato. E muitas vezes a família acha que é sangue, né? Se assusta, liga para pediatra, o que é que está acontecendo? Meu bebê está fazendo sangue no xixi. O que é que isso quer dizer? Muitas vezes esses cristais de urato que aparecem ali no xixi, eles remontam para a gente uma situação de um xixi bastante concentrado, tá? E que sim, pode ser uma sinalização de baixa ingesta e que vale a pena a gente ficar atento. Se esse é um sinal que possa estar acontecendo, né, na sua casa hoje, ou que você relembre, né, da tua história, isso pode ter sido sim um sinal de baixa ingesta, tá? E reforçando o que eu falei anteriormente, isso não quer dizer que a gente vai precisar trazer a complementação com a fórmula infantil. Muitas vezes a gente vai precisar pensar nas estratégias anteriores. E aí isso vai depender muito de que momento essa mulher está em relação à sua produção de leite, tá? Esses cristais de urato e esse mecônio, ele está apresentado ali no 3º dia de vida, aquela mulher ainda não consegue fazer extração de leite materno, o volume de leite ainda é muito pequeno, é possível que a gente precise fazer o uso da fórmula de forma pontual, tá? Se for aquela mulher que já passou ali pela fase da pojadura e ela está no 5º, 6º dia de vida do bebê, e a gente faz a expressão, a gente coloca o coletor de leite materno no peito e ela consegue extrair leite, a primeira opção vai ser aumentar a ingesta do bebê com o leite materno. A gente nunca perca isso de vista, tá? Então, a primeira opção é sempre o leite materno extraído, ordenhado. E que muitas vezes pequenos volumes já serão suficientes para a gente ver aquele bebê reagindo e, ao passo que a gente vai cuidando dessa ingesta do bebê, a gente precisa pensar em ajudar essa família a melhorar a mamada. Se o bebê está chegando a esse ponto, né, de uma baixa ingesta, que a gente percebe através de uma perda de peso mais intensa, de um mecônio no 7º dia de vida, de cristais de urato na urina, são sinais que vale a pena a gente ficar atenta e melhorar o padrão de mamada. Essa família está pedindo socorro, ajuda em relação ao padrão de mamada. Infelizmente, não é só aumentar a ingesta, a gente precisa pensar realmente ali o que é que não está dando certo naquela mamada, tá? É a dificuldade da mãe de colocar o bebê para mamar? É a dificuldade do bebê em mamar? É uma sonolência? Né? É um quadro de anquiloglossia, né? Uma língua presa que está dificultando o padrão de mamada pelo bebê? Ou ainda é um bebê prematuro e ele está com dificuldade, né, de manter ali uma mamada ritmada? Um bebê que nasceu antes do tempo, tá? Ou ainda é um bebê grande, né? Um bebê gig que a gente fala, grande para a idade gestacional, resultado muitas vezes de um quadro onde a mulher tem uma diabetes gestacional descompensada e que por isso merece a nossa atenção, tá? Principalmente para riscos para hipoglicemia. Então são fatores que precisam ser acompanhados muito de perto, né? E por isso a importância de um profissional da amamentação acompanhando essa família. Mas só da gente trazer essas informações de qualidade, ainda na fase do pré-natal, essa mulher se preparando para amamentar, são alertas importantíssimos para essa família se ajustar, se organizar diante desses cenários, entender o que é fisiológico, o que é patológico, né? Para ir sim buscando, né, sinais, nesses sinais de alerta, ajuda profissional mesmo, né? Onde ela possa ter informações sobre o que está se passando para aquele bebê. Tá? Então, o peso, gente, ele não vai ser recuperado rapidamente, tá? Então, a primeira semana de vida, o bebê tá nessa fase de perda de peso, e ele geralmente vai recuperar o peso no 15º, tá? Então, com 2 semanas de vida a 3 semanas, a depender do caso, certo? Então, assim, a gente primeiro precisa observar os sinais mais sutis, que a gente consiga melhorar essa ingesta, que é melhorar a hidratação, né, o bebê tá ali parando de eliminar aqueles cristais de urato, né, um xixi menos concentrado,
O bebê começa a fazer cocô com mais frequência. Então, esses são os bons sinais de que a gente está tirando o bebê daquele quadro de baixa ingesta. E aí, com o passar dos dias, esse bebê ele vai parar de perder peso, vai manter o peso e vai começar a aumentar o peso, que é o que a gente mais espera, tá certo? Então, ficar atento a esses detalhes são importantíssimos, né, para que a gente entenda o passo a passo do que é esperado na primeira semana de vida. E que primeira semana de vida, não é verdade? Então, imagina todo esse cenário que a gente está conversando agora de baixa ingesta, associada a uma mãe que tem que sair para vacinar o bebê, tem que dar a BCG e a hepatite B, tem que fazer o teste do pezinho. Essa mulher muitas vezes precisa retornar para uma consulta, né, de retorno com seu obstetra, precisa pensar ali na organização da casa e dos cuidados. Então, se preparar para amamentar, conversar sobre pontos de amamentação ainda antes do bebê nascer, ou seja, no pré-natal, é importantíssimo para essa família se organizar, né? Para não ser pega de surpresa, não ficar assim, sem entender mesmo o que é que está acontecendo no processo de vida daquela família, tá? Então, assim, eu espero que eu tenha organizado as ideias para vocês, tá? Essa live, ela vai ficar salva no canal Renata Moura 1000 Dias no YouTube, tá? Tivemos 3 lives de esquenta, então quem tá assistindo essa agora e não assistiu as outras 2, elas estão salvas também. E todas essas lives são preparações para a gente viver o momento da quinta-feira, que vai ser um excelente webinário, com informações de altíssima qualidade, né? Uma conversa realmente franca com as famílias, do que esperar em cada fase dos 1000 dias, desde a gestação, né? Que já é um momento de nutrição do bebê, passando por toda essa fase de amamentação exclusiva, depois a inserção da alimentação complementar. Então, como deve ser essa introdução alimentar? Em seguida, esse bebê vai crescendo, como manter os bons hábitos, como preparar uma lancheira, né, para um lanche infantil. Então, são detalhes importantíssimos para esses 1000 dias de vida. Os 1000 dias de vida do bebê, ele é uma fase em potencial de aprendizado, onde esse bebê, tudo que a gente faz de bom em relação à nutrição, nessa primeiríssima infância, a gente tem a possibilidade de ligar e desligar fatores epigenéticos, que a gente fala, até inclusive para a vida adulta. Então, o que é que a gente está construindo de nutrição do nosso filho nesse começo da vida, né? E o quanto é importante a gente realmente se debruçar sobre essa fase, tá certo? Então, já deixo aqui esse convite para o webinário que vai ter, mas para o webinário especificamente não vai ser assim aberto, precisa ter uma inscrição, e essa inscrição ela vai acontecer através do link que está na bio. Então, façam essa inscrição e eu aguardo vocês na quinta-feira às 20 horas, tá bom? Então é isso, fico à disposição. Se quiserem tirar dúvida, né, lá no chat mesmo do canal do YouTube, caso vocês estejam assistindo essa live em outro momento, eu continuo à disposição de vocês, tá bom? Até mais, gente!